Estamos hoje gravando mais uma jornada da Jornada Amisgo com o nosso amigo e professor, né? Não o conheço pessoalmente, mas já simpatizei desde a primeira vez. Isso chama-se amizade. Para falar de uma coisa que todo mundo gostaria de, todo mundo gosta de ser culto, né? Se aculturar, tá? Então, Alan Camargo, por gentileza, se apresente. Ô Paulo, é recíproco também aqui da minha parte. É Alan Silvério. Obrigado aí pelo convite, fazer parte aí desse canal Amisgo, o qual tenho acompanhado bastante. Eu sou um engenheiro, tá aí na jornada há um pouco mais de 22 anos, e um engenheiro que foi para uma vertente um pouquinho diferente da maioria, né? Um engenheiro que gosta de pessoas, gosta de cultura, gosta de trabalhar o desenvolvimento humano, que buscou, além do conhecimento na parte de engenharia, um pouco de conhecimento aí, principalmente nos últimos 5, 6 anos, o qual eu tenho procurado, de alguma forma, compartilhar no meu dia a dia aí. Eu posso dizer que sou apaixonado aí por pessoas, cultura, segurança, saúde, meio ambiente, bem-estar e por aí vai. Isso aí é um pouco do que eu gosto, do que eu faço. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da provocação do tema, porque a bola saiu picando e tu disse que é engenheiro. Eu, quando me formei na engenharia e fiz 2 anos e meio de arquitetura conjunta, eu levei uns 10 anos para entender que a vida não é exata. A vida do ser humano não é exata. As obras são exatas, mas a vida não. Como é que tu vê essa situação assim, dessa relação de acultura? Eu me aculturei para entender isso, né? E aí eu vou aproveitando isso, eu vou fazer a provocação. Hoje à tarde não tem uma tarde cultural. Existem várias formas de mensurar a cultura, né? Pode ser show, pode ser, né? Nós falamos aqui da aculturamento de produtivo, de geração da riqueza, de pessoas envolvidas no processo até de sobrevivência, né? Então a provocação é assim, é cultura, liderança e qualidade de vida. Agora é contigo, eu só te ouço e te cutuco. Ok. Realmente aí essa questão do, das exatas não serem exatamente, como se diz, né? Exatas, nós temos a variável humana, né? E muitas vezes nós aprendemos a calcular, aprendemos métricas, somos expert em projetos, mas a gente se esquece do principal, pessoas, né? E isso veio me despertando ao longo do tempo, porque eu conseguia entregar, a minha equipe conseguia entregar, mas não com a sustentação que eu esperava, né? A gente caminha, 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 sobe, sobe, sobe e procura, no ambiente corporativo, viver uma velocidade cruzeiro, né? Vamos pensar assim num voo, mas na verdade isso não é exato, né? A nossa vida pessoal como corporativa, ela acaba sendo uma montanha-russa, né? Então eu fui buscar o que que a gente poderia fazer, e eu acabei caindo realmente é, nessa linha, né? De cultura, de liderança, para proporcionar qualidade de vida, bem-estar e tudo mais, né? Então fui descobrindo muita coisa. Eu achava que entendia alguma coisa desses tópicos, mas o que eu entendia dentro das pós-graduações e do dia a dia corporativo também era incompleto. Então, tem sido ainda, até hoje, uma descoberta, tudo que eu tenho passado, né, como engenheiro, mas trabalhando com pessoas, né? E assim, Paulo, a cada momento a gente vai quebrando paradigmas, desmistificando, né? Colocando realmente as pessoas no centro das nossas ações, estratégias, planejamento, né? E assim, a jornada tem sido bem, bem significativa, por quê? Porque você vê transformação no nível individual, coletivo, né? Você vê o agregar valor, seja para a vida pessoal, familiar e dentro de grandes empresas também, né? E tudo isso eu só vim a aprender depois de muitos anos atuando como engenheiro, né? E vendo que não tinha tanto de exatas, não, né? Porque você tem esse ingrediente que é fundamental, pessoas, né?
Bom, falando um pouquinho sobre o tema aí, né? Cultura, liderança e a própria questão da qualidade de vida. E eu vou falar dentro desse ambiente aqui, dessa revolução que a gente está vivendo, essa revolução da sustentabilidade, a revolução do próprio ESG, né? Que busca, na verdade, proporcionar uma pegada, né? Eu costumo levar as pessoas às quais eu converso essa visão de pegada, né? E eu vou falar um pouco hoje mais sobre o ambiente corporativo e a gente precisa começar a entender que seja qual for o segmento, seja qual for o tamanho de uma empresa, né? Nós estamos deixando uma pegada por onde nós passamos. E essa pegada não é única exclusivamente no prédio onde está instalada essa empresa, mas em toda a cadeia de valor. E essa pegada, ela não fica só no horário de trabalho, bati cartão, trabalhei, bati cartão, fui embora. Não, essa pegada, ela se estende até dentro do lar dos próprios colaboradores, né? E aí vem essa questão do próprio ESG, que vai muito na questão de exatas, Paulo, porque o ESG, ele se resume em métricas, né? Se resume a números, inclusive no social, né? Porque quem está vendo isso enxerga muito números, mas só que esses números, eu costumo dizer que eles são vivos, Sim, são movidos seja são pelas pessoas. movidos, são dinâmicos e são movidos e são sentidos pelas pessoas impactadas, né? E tudo que a gente está vivenciando, tá? A gente precisa ter em mente que essas métricas, na verdade, fazem parte, são consequências de um aculturamento. E esse aculturamento nesse universo sustentável, no qual o SG também faz parte, né? Tem similaridades e tem bastante diferenças também, mas para mim eles se complementam. É, eles são é, percebidos por todas as pessoas, né? Então, se eu tenho um negócio, se eu trabalho numa empresa, eu tenho toda a minha cadeia do começo ao fim, né? E se eu trabalho para entregar no mercado um produto final para um cliente, esse cliente está sendo impactado também, né? Ou seja, o número de pessoas e a variedade de pessoas, né, é muito grande em tudo isso. E a gente não pode resumir isso em métricas, em exatas e tudo mais. E aí, o que eu fiz? Dentro dessa minha jornada, eu falei que eu tenho 22 para 23 anos agora como engenheiro formado. Na área de saúde, segurança, meio ambiente, trabalhei com qualidade, com área social, e aí com alguns anos de ESG, a gente tem observado que essas métricas, elas respeitam essa onda que eu comparei com uma montanha-russa, né? Muitas vezes porque a gente não sabe trabalhar pessoas e cultura. E aí eu fui Perfeito. buscar, fui buscar, já trabalhava assim inserido nessa questão. Essas áreas, tudo que a gente faz de alguma forma impacta a cultura de qualquer empresa, né? Mas muitas vezes a gente implanta algo, faz uma campanha, um programa, um projeto, ganha prêmio e faz, mas depois de algum tempo se perde. Né? E isso começou a mexer comigo, sabe? Começou a mexer comigo, comecei a ter umas experiências assim que me fizeram refletir e eu preciso fazer alguma coisa. E eu tenho um pouco de abstração alta, eu sou autodidata, eu fui começar a buscar alguma coisa. E eu caí realmente nessa questão de desenvolvimento pessoal, que me levou à cultura, né? E eu fui, assim, realmente cavar, buscar desde 2018, né? Alguma coisa mais profunda em relação a isso. E eu comecei a observar uma série de coisas, né? Uma que, assim, me mostra uma incoerência muito grande para os profissionais dessa área, né? Que, assim, ó, a gente aprende muito a comparar algumas coisas, algumas ações, utilizando pirâmides, utilizando icebergs, né? Não sei se você lembra de algumas aulas aí também que eu faço, e eu trago uma reflexão, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em acidentes, né?
Ninguém quer que aconteça acidente, seja acidente pessoal, seja patrimonial, seja operacional, seja o que for, ambiental, né? Então, o que que a gente aprendeu a fazer? Ó, vamos trabalhar na parte de baixo da pirâmide ou do iceberg, tanto faz, né? Por quê? Porque se a gente trabalhar e identificar desvios, nós vamos atuar nos desvios e não vai acontecer o que? Acidentes, né? Esse é um exemplo. Um outro exemplo. Um ambiente que eu tenho muita manutenção, né? Muita manutenção, seja ela qual for, predial, mecânica, elétrica, o que for, né? Então, a abordagem desses times de manutenção, eles atuam como? Numa abordagem corretiva. Ó, vamos trabalhar abaixo da linha do iceberg, vamos trabalhar na base da pirâmide, que é o quê? Uma abordagem preventiva ou até uma abordagem preditiva. Para quê? Para que as corretivas diminuam. Ok? O melhor seria o quê? Que nem acontecessem. Mas quando a gente olha para a cultura, tem um contrassenso. Né? Eu poderia dar tantos outros exemplos aqui, né? Ó, Sim. aquela pessoa ali o Paulo tem muito sucesso em todas as áreas da vida. É o que todo mundo está vendo. Mas ninguém está vendo a parte de baixo. A hora que você acorda, a hora que você vai dormir, o tanto que você investiu, o tanto que você suou, os machucados que você passou, as cicatrizes que você carrega, o tanto que a sua família teve que ceder para que você conseguisse conquistar aquilo. E tudo isso está o quê? Está na parte de baixo que ninguém vê. Todo mundo quer o sucesso do Paulo, mas não quer, né? Então, assim, é, é, eu dei alguns exemplos que mostram que a vida funciona assim, mas quando a gente vai para a cultura, não. Para a cultura, nós somos treinados, né? Não só para essas áreas às quais eu atuo, né? Mas para tudo relacionado à cultura, né? Seja um profissional que não tem nada a ver com essas áreas aqui, um advogado, ou o que for. Ó, cheguei num ambiente, estou fazendo parte de um time, nós identificamos alguma coisa aqui que é uma oportunidade, vamos trabalhar, vamos, ok. Então traça-se uma estratégia, e aí se desenha um projeto para implantação e as coisas começam a acontecer. Um projeto, uma campanha, o que for, o que for. É uma rotina de governança, um checklist, o que for. Né? E a gente trabalhou a gente foi treinado para fazer tudo isso. Sempre assim. Só que quando eu olho a estrutura de uma cultura verdadeiramente, eu tenho essa parte que as pessoas enxergam o que a gente está fazendo para solucionar alguma coisa. Mas só que tem toda uma outra parte, tem uma ciência que faz parte da cultura, que sustenta o que as pessoas estão vendo no ambiente corporativo, na cadeia de valor, que os clientes percebem. E essa parte de baixo, que a gente aprendeu a trabalhar com abordagem preventiva, aprendeu a trabalhar desvios, aprendeu, né? Na cultura nós não fomos ensinados. Eu digo que é um contrassenso, né? E eu aprendi assim nas pós-graduações, eu aprendi assim com grandes consultorias de marcas, né? E a consultoria vem, ela faz e vai embora, né? Ah, tá. Então você está dizendo que o que fizeram está errado? Não. Mas o que eles e nós temos feito é incompleto. Entendeu? Essa é a grande questão. Fez a receita e não deixou o engajamento dentro da empresa. O engajamento é um dos grandes problemas em relação à cultura. Né? É um dos grandes problemas. Existem outros, mas o engajamento é um deles e muitas das vezes por causa disso. Né? Quando você vem com uma receita pronta e você não escuta todos os níveis, você não engaja todos os níveis. Tá? Então, como é que funciona a questão do aculturamento? Né? Normalmente vem de cima para baixo, e aí quem está em cima, que eu chamo de cérebro, né? Não é normalmente um CEO, a diretoria, são pessoas, né, de várias áreas que vão tocar um projeto como esse de transformação. A gente está falando de cultura, isso é transformação, né? E eles são, sim, apadrinhados pelo CEO, pelos diretores, né? Mas esse grupo todo, tanto quem está botando a mão na massa, pensando e patrocinando, eu costumo dizer que é o cérebro. Né? E aí a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o coração, a liderança. Eu digo que a liderança é o coração porque é o que pulsa e manda oxigênio até lá no dedão do pé, que são os departamentos de uma empresa. É a Né? bomba. É a Que bomba bombeia que tudo. manda, bombeia tudo. Né? A Só emoção que faz.
Tem aqui, ó, é emoção e razão, né? Então, o que que acontece? Às vezes é uma receita pronta de uma consultoria, às vezes é uma receita pronta de alguém que já teve sucesso numa outra empresa, né? Mas só que muitas vezes não tem conexão entre quem está pensando, quem está fazendo estratégia, até o último nível, que é quem realmente vai executar. Então, o que que acontece? O cérebro manda mensagens e o que que ele fica esperando? Respostas. E muitas vezes a resposta não acontece. Eu estou mandando, eu estou dando ordem, toda aquela campanha de comunicação, às vezes mexe em bônus, em prêmio, o que for. Então, a corporação, ela desce até o último nível, o chão de fábrica, a operação, e o que que eles ficam esperando? Eles ficam esperando as respostas. Essas respostas, elas vêm em que formato? Em métricas, né? Porque você consegue medir processos e outras coisas mais, né? Você também consegue ter respostas em pesquisa de clima e outras coisas um pouquinho mais subjetivas, mas essas respostas que sobem até a diretoria, muitas vezes não são aquilo que o pessoal estava esperando. Às vezes até são, mas no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto mês e depois não sustenta. E aí vem, de novo, a estrutura de uma cultura real, né? Que é o quê? É eu trabalhar aquilo que é visível, que na literatura é chamado de artefatos, mas só que eu tenho mais dois passos que a gente não enxerga, que está relacionado completamente a pessoas, né? O que motiva as crenças, os valores, como as pessoas funcionam, por que elas funcionam. E nessa parte invisível tá envolvido a identidade, o propósito, né? E a empresa ela vem com um pacotão e ela oferece aquele pacotão para 1.000 pessoas e é tipo assim, ó, vamos oferecer e vamos ver quem que pega. Isso é loucura. É loucura, Loucura. né? Então, o que que é o certo? O que que é o certo para eu ter, vindo aqui para o nosso tópico, né? Para eu ter a qualidade de vida dentro da empresa e fora da empresa e eu transmitir isso até para o meu cliente que está comprando um produto meu, né? Então, eu preciso entender de pessoas, ok? Então, quem são as pessoas que trabalham dentro da empresa que vão sustentar o projeto, né? Num primeiro estágio, são os líderes. E quem são as demais pessoas que vão sustentar tudo isso? Que é que está na ponta. É o caminhoneiro que leva o produto, é o vendedor, é quem faz o contato, é quem vende, é quem cobra, entendeu? É quem está produzindo, quem está realizando a manutenção, né? O time que está ali de saúde, segurança, meio ambiente, área social, benefício, tudo, tá ok? Então, essas pessoas estão preparadas para aquilo que a gente está propondo, né? Essa é a grande questão. E se você olhar hoje, principalmente essa geração mais nova, Paulo, eu já presenciei isso. Eu já presenciei jovens entrarem numa segunda-feira, eu já vi isso. Na terça-feira, ele vir à paisana, sem uniforme, para entregar, porque em um dia ele fez uma análise e para ele ali ele não quer mais ficar, né? O que que aconteceu? Ele sabia o que ele ia fazer, ele sabia os benefícios, ele sabia o salário, ele sabia quando era dado o pagamento. E no segundo dia, ele veio a paisana para entregar tudo, entregar uniforme, EPI, crachá e tudo mais. Mas ele não se identificou com os valores da empresa, entendeu? A identidade dele não bate com a identidade da empresa. Os propósitos de vida dele, e isso envolve tudo, inclusive o profissional, não tem um alinhamento com tudo isso no ambiente corporativo. Agora, como é que pessoas que estão hoje. Esse teve coragem, Sim. mas a grande maioria espera o quê? Espera o dia do pagamento. É porque a corporação não conseguiu convencer, não conseguiu engajar, não conseguiu envolver desde o começo, né? E aí, o que que acontece? É a montanha-russa. A gente lançou, a gente estimulou, a gente está lá em cima, perdeu a mão, desce, aconteceu algo grave, chama todo mundo e provoca uma reação em todo mundo, e todo mundo de novo retoma, e depois perde a rédea e por aí vai. Né? Por quê? Porque não aprendemos a trabalhar com pessoas como deveria. Né? E esse negócio, tem muitos mitos na cultura, né? A cultura a gente realmente não vê, né? Mas não é mais intangível, Paulo. Hoje a gente consegue medir,
Hoje nós temos Uhum. testes, hoje nós temos métricas, e eu consigo hoje ter uma análise do Paulo, né, com números, dizendo com 99% de assertividade quem é o Paulo em números. E assim comigo e com todos nós. Tá? Então, hoje a gente consegue trabalhar entendendo melhor as pessoas para que as Mas pessoas possam entregar o melhor. mas essas métricas, elas ajudam a diagnosticar o que deve ser trabalhado com cada pessoa para ela, que quem vai mudar isso vai ser a ação da corporatividade, né? São ferramentas de mensuração. Sim, Ou, nós estamos fazendo trabalho de aculturamento. Pô, tá todo mundo avançando, beleza. Deu uma queda, o que que houve? Foi uma campanha mal feita, foi um produto mal lançado, né? Vamos melhorar. Então, essas métricas são ferramentas como nós temos, né? sim, Cada vez sim. mais informação, né? Certo? Mas Certo. a assertividade é de pessoa para pessoa, de líder para com seus subordinados, né? E eu até gostaria de provocar, já que eu te interrompi um pouquinho para você respirar, Imagina. eu lembro de uma frase tua que você disse naquele curso do Roberto, que cultura é aquilo que agrega, pode ser a mínima coisa, mas a todos, ou impacta a todos, ou que se descobre que possa ser minimizado um risco que possa até parar a empresa onde é que se trabalha, né? E aí que tem aquela história do líder, ele ser um líder não mandatário, ele tem que engajar as pessoas, porque senão a alta geração tem que ter conexão, porque senão ela fica pensando uma alta sustentabilidade e o corpo não sabe nem o que que é isso, por exemplo, né? Tá? Sim, Paulo, olha só, o cenário que a gente está vivendo tem uma frase muito batida que diz que as únicas coisas que permanecem são as mudanças. Só que a gente está vivendo um cenário agora em que as mudanças estão acontecendo de forma mais acelerada, mais intensas, né? Então, olha só, a gente precisa ter pessoas que conseguem viver num cenário como esse, mas não só no sentido de sobrevivência, mas também no sentido de colaboração. Então, se as coisas estão mudando, né, nós precisamos o quê? Entender e solucionar isso. Então, aí vem o que? A criatividade e a inovação. Então, a gente precisa de pessoas que suportam mudanças, são flexíveis, e a gente não está falando aqui para ninguém entregar ou vender os seus valores, ou nada disso, mas pessoas que estão aptas a mudanças e pessoas que conseguem, dentro desse ambiente, colaborar com criatividade e inovação. Tá ok? E aí, a partir disso, a gente consegue desdobrar uma série de coisas. Então, eu quero trabalhar aqui mais a questão social. Esses 3 pontos que eu falei são fundamentais. Eu quero trabalhar aqui mais a questão ambiental. Eu quero implementar aqui uma governança diferenciada. Sempre esses três eles vão estar: mudança, criatividade e inovação. Por quê? Porque assim eu consigo transformar sempre. Então, isso que vinha, essas mudanças pautadas por leis externas, né, que eu digo governos, política de mercado, novos produtos, isso está acontecendo de uma forma muito intensa, tá ok? Então, o que que a gente precisa? Ter uma cultura preparada para isso, né? É o que a gente chama de aculturamento, que é o quê? Cada pessoa, ela ser preparada para isso, tá? Então, nesse formato, eu preciso ter a mente, né? Pensando dessa forma para as pessoas e uma liderança preparada para isso também, tá ok? E a Sim, sim. liderança é o que suporta toda a estratégia que foi pensada, tá joia? Agora, para Sim. eu proporcionar um ambiente como esse em todos os níveis da empresa, eu tenho que oferecer alguns ingredientes que são fundamentais para a cultura. Novos conhecimentos, porque as coisas estão mudando. Eu preciso aprender a engajar, que foi um ponto que você colocou aqui muito bem. E eu preciso ter intensidade, tá ok? Não, aqui as coisas estão acontecendo, em 2029 a gente vê. Então, em Frequente. 2029 que essa galera vai pensar em alguma coisa, entendeu? Então, o impacto ele é gerado através de conhecimento, engajamento e também da intensidade,
Tá ok? Então tem que ter o patrocinador, tem que ter alguém ali, né? Ó, gente, isso aqui é para Tá. ontem, eu não tô, né? Mas eu Pode sou do falar. copo cheio. Eu sou do copo cheio, tá? Eu vejo assim, quando eu era jovem, na indústria do meu pai, a gente buscava o trem de pouso, que nem você falou, né? Ah, aí vai estar todo mundo bem, você vai cuidar dessa máquina, você vai cuidar dessa máquina. Hoje a gente já tem noção clara que o sucesso é a correção de pequenos incidentes na trajetória. Então mudou. Se ficar esperando, o trem já passou. O trem já passou. E já se É sabe isso aí. também que as mudanças, elas. Que antigamente a gente não queria mudança, a gente queria comodidade, a gente queria estabilidade, né? Se falava em estabilidade de emprego, se falava, né? Essas mudanças fazem a pessoa se movimentar, pensar no que precisa fazer, a entidade, a corporação passa a ser dinâmica, porque todo dia passa a ser um dia. E toda a métrica, e com a tecnologia que foi, nós temos muita informação. Se nós estamos conseguindo medir o avanço cultural dentro da empresa e de que nível ela está, né, mais no social, mais nisso, mais naquilo, não é para cabrestear ninguém, simplesmente, pô, se nós tiver cultura, é porque a empresa está cuidando do seu contorno, a empresa está cuidando do seu funcionário, a empresa está fazendo produto de qualidade, não vai chegar um ponto que daqui a pouco vai ter uma restrição lá na frente, porque está tendo muito, né? O consumidor está descobrindo muito que o uso de conservante, isso daquilo aqui, aumentar volume, não sei o quê, né? Que antigamente passava assim, aí achava que Sim, dava o resultado e dava estabilidade. Então, eu acho que nós estamos num caminho bom, tá? Certo? E- sim, sim. Complementa aí, desculpa. não, não, não. Eu só queria. O que você falou é assim algo fundamental. Olha só, nesse ambiente de mudança, o exemplo, o cenário que você deu aí do pessoal em chão de fábrica, nas máquinas, a experiência que você teve, né? Tem um ponto aí fundamental, que é as pessoas terem atitudes, né? Então, eu vi, eu pensei, eu assimilei, eu percebi, mas eu preciso tomar ação. Sim, Essa ação, que são os comportamentos esperados, só vem com atitude. Então, como é que acontece no aspecto cultural no ambiente corporativo, né? Vou fazer aqui uma analogia com a nossa vida social, né? Então, tem lugares que a gente vai e a gente se sente bem. A gente não vê a hora passar, a gente quer estar lá mais vezes. Por outro lado, tem lugares que, meu, o que que eu estou fazendo aqui? Você não para de olhar o relógio, você quer ir embora, você não se identificou com esse grupo de pessoas. E o primeiro exemplo, você se identificou, né? Então, você se sentir bem naquele meio, né? Hoje, na linguagem dos jovens aí, né, a tribo, tal, né? Então, você fazer parte do meio é fundamental fundamental. para você ter uma segurança psicológica, uma motivação para você fazer parte do meio e assim você conseguir colaborar como você tem que colaborar. Tá ok? Então, esse ambiente de mudança, inovação, criatividade, só faz sentido para as pessoas que estão e para as que estão chegando, se elas forem bem acolhidas. Né? Então, o que eu costumo dizer também, Paulo? A gente foi doutrinado, né? Não estou falando que está errado, mas é para a gente pensar. Entra um novo funcionário, ele passa um dia, 2 ou uma semana passando pelo todo o processo de integração. Ele recebe um volume absurdo de informações, desde o contrato de trabalho dele, benefício, quando ele recebe, enfim, até as questões mais técnicas. E quando termina esse processo de integração, ele vai para o chão de fábrica, uniformizado com os EPIs, conhece os colegas, e todo mundo no meio, normalmente, espera que essa pessoa que veio da integração, ela se encaixe como uma luva e ela faça tudo. Só que no ambiente externo não acontece mais isso. Para você estar nesse grupo que eu dei o exemplo, que você chega, você quer ficar, você perde o tempo, você quer voltar, você não recebeu o manual, entendeu? Não, você chegou, foi acolhido Acolhido, e você se engajamento. identificou, engajamento. Então, no ambiente corporativo, a gente tem que aprender a fazer isso. Perfeito, Né? perfeito. Eu quero que a pessoa entre respirando e exalando a nossa cultura. Como? Através de documento e uma sala fechada com PowerPoint? Não. Uma cartilha, né? Não vai, Não não existe, não vai. acontece mais isso, não Sim, acontece. sim, Então, sim. assim, ele tem que chegar,
ele tem que ser recebido e ele tem que observar os valores nos comportamentos produtivos do dia a dia. Nossa, eu estou no lugar certo. Ele vai se encaixar como uma luva, mas isso é o quê? Na jornada diária, né? Isso. Num tempo determinado, né? Esse é o pontapé inicial prático, né? Para a cultura. De uma cultura, entendeu? E assim é para tudo, é para tudo. Deixa eu fazer eu gosto muito de fazer comparativo, né? Essa pessoa que entrou, se ela chegou lá e as pessoas bem receberem ela, qualquer coisa que precisar, estou aqui, né? Etc e tal. E a pessoa se engajar nisso, tá? Ela vai se sentir com bem-estar, né? Qualidade que vai ser uma Sem qualidade de vida dúvida. bacana. Eu estou trabalhando com a máquina, mas tem seres humanos aqui no meu lado. Eu não estou sozinho, né? Certo? Sem Se essa dúvida. pessoa tiver um líder, eu estou fazendo e comparando com naquela situação que disse uma pessoa que só foi largada lá e que acho que vai tapar o furo que ninguém quer. Normalmente é o furo que ninguém Sim, quer, né? Um pedacinho. Essa pessoa normalmente numa empresa dessa, ela tem um líder que é mandatário e tem uma direção que é individualizada. sim, Já que eu estou em acolhimento, o líder é um parceiro sim, e a direção é a culturadora. Então, volta para o nosso tema, né? São coisas sim, bem claras, né? E eu sim, acho que nós sim. estamos saindo da gestão que gerava, que o lucro resolvia tudo, que gerava o individualismo, e daí as empresas, os gestores individualizados ficavam com o dinheiro agarrado, com medo que faltasse dinheiro, meu Deus, até às vezes os funcionários, não sei o quê. O cara tem que ter liberdade de dizer que, pô, se tiver um incêndio aqui na minha fábrica, esse pessoal vai vir junto, cara. Isso. Muitas É o vezes que a não gente. vinha, né? Sim, é o que a gente chama, esse engajamento, ele gera o senso de dono. Isso. Nesse quadradinho, Do aonde eu pertencer, né? trabalho, né? Isso aí. É isso, justamente. E para eu ter senso de dono nesse quadradinho, o qual eu trabalho, eu tenho que ter senso de pertencimento. Por isso que eu dei esse exemplo de um colaborador que entra. E assim, ó, tá muito comum diante de tudo que tem acontecido no nosso mundo e tal, uma palavrinha chamada humanização. Entendeu? Então a gente precisa humanizar, é uma liderança humanizada, uma empresa humanizada, um tratamento humanizado e tudo mais. Isso aí. Nós não conseguimos humanizar se primeiro nós não personalizarmos. Entendeu? Como é que eu vou humanizar o Paulo se eu não sei quem é o Paulo? Entendeu? Isso aí. Então, as empresas, elas têm que mergulhar mais no indivíduo, porque eu entendendo o Paulo e mais as pessoas que trabalham com o Paulo, eu formo uma equipe, e se isso é feito nas demais equipes, eu tenho um ambiente corporativo. Mas começou aonde? No nível individual. E aí eu volto naquilo que a gente foi doutrinado, um pacotão que entrega para todo mundo igual. Só Sim. que o Paulo aprende de um jeito, entrega de um jeito, e o Alan de outro, entendeu? Então não tem humanização sem a personalização. Eu uso muito o comparativo do corpo humano. Por que que nós temos células, tecidos e órgãos? Se tu for ver, cada órgão tem uma Sim, corporação diferente. O fígado é de um jeito, um se encosta no outro, troca energia. O coração bombeia o sangue que circula, certo? Né? Então, se faltar um, já começa o corpo a balançar, certo? sim, E é nesse sentido que as pessoas têm que entender que essas pessoas, umas têm que se, ela tem e que elas sentem o seguinte, pô, na falta do rim, do fígado, bílis, não sei o que lá, outro não, vai ajudando, vai indo, né? Mas daqui a pouco melhora sim, e vai embora, tá? Né? sim. E cada órgão vai formar o quê? Um organismo. Organismo, Né? exatamente. Então, essa analogia é a mesma coisa de uma empresa corporativa. Né? E aí Sim, entra, Paulo, a questão do líder. Né? Então, olha só, o líder ele precisa entender o que veio de cima, cérebro, tem as sim. emoções, tem as razões, a estratégia, o propósito. E o líder, ele é fundamental, por quê? Porque ele é o camisa 10 realmente. Ele recebeu É e conexão. ele vai passar, ele vai fazer a Exato. conexão. Se esse líder ele não tem os mesmos valores, os mesmos propósitos, a identidade que a empresa ela está esperando, ele não vai fluir, Não vai vai fluir. necrosar o dedão do pé, que foi o exemplo que eu dei logo no começo, Essa aí. entendeu? Não vai chegar à oxigenação. E assim, é impressionante, Paulo, que a gente, numa mesma empresa, você entra num departamento, é uma história,
você entra num outro setor, é uma outra história. Por quê? Porque são líderes diferentes, entendeu? E assim, um entrega de um jeito, outro do outro, um é melhor, outro não. Um tem um turnover que não para funcionário, o outro não. Por quê? Porque essa liderança, ela aprendeu a trabalhar de uma forma humanizada e que ela consegue tirar o melhor da sua capacidade de produção. E o outro não. Entendeu? Então, o líder ele tem isso. Agora, se o líder, a gente falou um pouco de métricas em relação a pessoas, se esse líder, a gente não precisa necessariamente entender os valores de toda uma grande empresa. Seria ideal, mas você tem custos, mas a liderança que faz a conexão, nós precisamos entender quem são eles. Entendeu? Porque, e eu bato muito nisso também. Você traz um mega power aí de um palestrante, de um consultor, ele vai e fala, assim, eu já tive muito isso, Já vi né? também. Ah, E aí o já que que sei o que tu vai acontece? falar. Mas não foi a culpa exatamente dele, mas assim, ele ficou um dia na empresa, foi embora. A nossa expectativa, o nosso sonho é o quê? Agora vai mudar. Agora nós vamos conseguir mais isso, mais aquilo, mais e tal. Tem 10% e olhe lá que você vê o quê? Que agregou, tá levando, tá multiplicando e o restante não. Por quê? Porque eu não sei exatamente quem são aquelas pessoas que eu coloquei para ouvir essa pessoa, esse palestrante. Porque assim, pode ser que 10 entendem de uma forma, outros 10 de outra, 30 de outra. Então eu preciso aprender primeiro a trabalhar minha liderança de uma forma assertiva, porque eu tenho que ter um poder de convencimento maior, o outro nem tanto. O outro, numa conversa de cafezinho, eu convenço ele, o outro não. O outro eu tenho que ir com notebook, com testemunha, com meu chefe, mostrar resultado, mostrar benchmark com outras empresas, para ver se desperta uma sementinha nele. A liderança, ela tem que fazer a conexão entre toda a estratégia e conseguir transferir isso para os seus subordinados. Quando a gente olha a liderança na estrutura de uma cultura corporativa, a liderança simplesmente ela não está envolvida apenas em produzir dentro do prazo, com qualidade, dentro do orçamento, mas a liderança ela tem que transmitir a missão, a visão, o propósito, a identidade, os valores, de tal maneira que o funcionário ele consiga motivado, feliz, com segurança psicológica para colaborar, contribuir com a mudança, estimular a criatividade e a inovação, né? Esse funcionário assim consiga produzir mais e melhor, né? E aí a gente encaminha aí para o último ponto, né? Cultura, liderança e a questão da qualidade de vida. Um funcionário em que ele tem qualidade de vida, onde ele produz, ele tende a uma excelência operacional, ele tende a não querer sair da empresa, né? Ele tende a colaborar de tal maneira que ele tem sim o sentimento, né, que pertence àquele ambiente e que ele é dono do negócio. E aí a cultura ela se encaixa, né? Por quê? Porque as coisas Jesus. fazem sentido. E eu não quero sair dessa tribo, eu quero continuar, né? Por quê? Porque aquilo que eu acredito também faz parte, né? Se encaixa com aquilo que a empresa acredita também. E os resultados aumentam. Mas nós estamos chegando no final e eu queria só aproveitar no que você disse e puxar um pouquinho para o ESG. Nós temos feito um trabalho muito bacana, multidisciplinar, né? Com a turma que foi se formando junto com a gente, e mais as experts. E quando a gente chega na matriz de materialidade, que a gente vai lá fazer aquele engajamento de pertencimento dentro das empresas e vai se engajando junto com ele, cria um questionamento daquilo que possa parar a empresa das pessoas e que quando elas votam gera 5 ou 10 pontos que depois nós vamos fazer um plano de ação para mitigação desses riscos. As pessoas se comprometem, tanto os stakeholders internos quanto os stakeholders externos. E aí começa aculturamento, e aí começa a tu ver coisas que eles começam a cuidar, que não cuidavam, que não tem nada a ver com aquele risco grande. É uma limpeza, é uma higienização do banheiro. O japonês diz que a primeira coisa que faz é ver o banheiro de cada É ver o empresa, né? banheiro. É isso mesmo. Então, faça as tuas considerações finais, O, tá? Muito ó, obrigado por estar aqui conosco. eu que agradeço, muito bom. Eu espero participar outras vezes, se for possível. Muito bom estar com você aqui. Olha só, eu preciso ter algo que une tanto stakeholders externos como stakeholders internos. Por quê? Porque essa empresa que partiu
para a matriz de materialidade, quis descobrir, identificar o seu impacto, a sua pegada, né? Agora ela tem o quê? Ela tem a oportunidade de mitigar risco, eliminar risco, aproveitar uma oportunidade de negócio, não sei, né? Cada caso é um caso. Mas só que para que isso aconteça de uma forma coerente, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter pré-definido um código de ética, eu tenho que ter minha missão, a minha visão, os valores das pessoas que vão estar à frente dessa equipe multidisciplinar, para quê? Para que tenha uma coerência, uma consistência nas ações desses 5, 10 itens que foram descobertos da matriz de materialidade, como você falou. Né? E agora eu terei muitas pessoas envolvidas, né? Grupos de trabalho, né? Para quê? Para construir uma cadeia de valor, e se a cadeia é uma cadeia de valor que agrega mais valor, os valores pessoais e corporativos, eles têm que estar alinhados. Essa é a cola, né? Essa é a corrente que une, que conecta, né, as pessoas. Né? A gente não vai ter um negócio junto se os meus valores forem diferentes do seu. Né? Então, é por isso que é importante no aculturamento eu entender, né? E os valores, eu defendo muito. Cultura baseada em valores. Por quê? Porque os valores, eles determinam, né, os comportamentos. Né? Então, como é que agora eu vou entender e resolver esses 5, 10 pontos da minha matriz de materialidade, se as pessoas que estão vivendo ali, na verdade, fazem parte de uma torre de Babel, cada um fala uma língua, cada um quer ir para um caminho, cada um tem um sentimento, cada um tem uma razão de ser. Não faz sentido, né? Então, a empresa, o grupo econômico que está à frente disso, ele tem que coordenar não só para fazer gestão de risco, isso é muito importante, porque a gente fica muito na gestão de risco, sim, mas a gente fica muito na gestão de risco, mas só que a gente está fazendo gestão de risco, né? Para quê? Para aperfeiçoar todos que estão impactados comigo. Como é que eu vou aperfeiçoar uma comunidade ou um grupo naquela comunidade? Né? Como é que eu vou aperfeiçoar as questões, a minha pegada hídrica? Né? Como é que eu vou aperfeiçoar a minha entrega, as minhas emissões e por aí vai? Né? Então, nós precisamos entender que o elo, a cola que faz sentido, né, dentro da cultura são os valores. E aí a gente vai voltar no quê? Vai voltar em pessoas. Isso. Começa e termina com pessoas. Mas é interessante que a gente faz esse trabalho e depois, claro, revisa 2 anos e cada passo aprimora mais e mais engajamento e mais sorriso e o resultado é muito maior, né? Porque não só monetário, mas também de sorriso, de abraço, de confraternização, de aporte a uma família necessitada no grupo ou no contorno, né? Ô Paulo, a colaboração e a empatia percebidas humanizam e produzem muito mais, geram muito mais resultado. Né? E são sentimentos que muitas vezes na correria e na frieza do mundo que a gente está vivendo são esquecidos e precisam ser desenvolvidos no ambiente corporativo. Né? É um ambiente colaborativo, né? E está nas nossas mãos. Alan, muito obrigado. Eu que agradeço. Todo mundo diz que gosta de cultura, né? Nós estamos aí para ajudar, né? É isso aí. Vamos fazer matéria de maternidade, vamos levar informação, certo? Quem vai fazer é cada um, né? As histórias de cada empresa têm que ser criadas dentro da sua própria empresa, né? Certo? Sim. A minha história pessoal se cria, minha história de família se cria minha família. Essas conexões criam muito. Uma boa tarde para ti. Mesmo. Hoje é 15 de novembro, um dia muito especial para o nosso país, né? Tá? Sim. Muito bom estar contigo. Muito bom também, obrigado. Um bom restante de feriado, um abraço e até a próxima aí, Paulo. Grande abraço.